Olá, pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Ana Paula Bartol e hoje a gente vai tratar de um tema muito importante do direito administrativo e um dos meus preferidos, que é a responsabilidade civil do Estado. Bem, vamos dar um panorama geral aqui de como vão ser nossas aulas, né? Na nossa primeira aula, a gente vai tratar do conceito e da evolução histórica. Depois, a gente vai falar sobre a responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro. Depois a gente vai falar sobre os requisitos, ou seja, os elementos da responsabilidade estatal. Na aula 4, a gente vai trazer as excludentes e atenuantes da responsabilidade. Depois a gente vai falar sobre responsabilidade do Estado por danos decorrentes da sua omissão. Na aula 6, a gente vai falar sobre agentes públicos e responsabilidade do Estado. Na aula 7, sobre responsabilidade por atos legislativos e judiciais. E, por fim, a gente vai tratar da prescrição quanto à responsabilidade civil do Estado. Dando início aqui, vamos conceituar o que é responsabilidade civil do Estado, né? Bem, é uma obrigação, né, de reparar os danos causados a terceiros em razão da ação ou omissão estatal pelos seus agentes públicos no desempenho das suas funções. E essas funções aqui abrangem tanto funções administrativas quanto legislativas e judiciais. A responsabilidade é do Estado, né, lato sensu, e não apenas da administração pública. Isso porque a responsabilidade vai ser das pessoas jurídicas, de qualquer dos poderes, tanto do poder executivo, legislativo quanto judiciário. E a responsabilidade civil do Estado que a gente trata aqui é uma responsabilidade extracontratual ou aquiliana, né? Onde não há qualquer relação jurídica prévia com o poder público. Então, aqui a gente não vai tratar da responsabilidade contratual do Estado, né? Apenas a responsabilidade extracontratual. Quanto à evolução histórica, pessoal, assim como a noção de Estado, a responsabilidade civil do Estado passou por várias fases evolutivas, né? Começando pela teoria da irresponsabilidade até a teoria da responsabilidade objetiva. Então, nesse meio vieram as teorias civilistas, né, dos atos de império e gestão e da teoria da culpa civil ou da responsabilidade subjetiva, e depois vieram as teorias publicistas da a teoria da culpa anônima, administrativa ou do serviço e a teoria da responsabilidade objetiva, que se subdivide em teoria do risco administrativo e teoria do risco integral. A gente vai tratar de cada uma delas, viu? Começando pela teoria da irresponsabilidade, ela é própria dos estados absolutistas, né? Existia aqui a famosa frase "The king can do no wrong", o rei não erra, o rei não pode fazer mal. Aqui imprime aquela ideia de soberania, né? Em que o Estado tem soberania, ele não obedece às regras de particulares. Então, aqui, pessoal, o Estado não tinha qualquer responsabilidade pelos atos dos seus agentes. Era realmente uma total irresponsabilidade, o que causava realmente muitas injustiças. Bem, superando essa teoria, né, por ela ser muito injusta, a teoria da irresponsabilidade, e inspirada no direito civil, surgiram as chamadas teorias civilistas, que têm a culpa como elemento volitivo, culpa ou dolo, né, que abrange o dolo. Começou então com os atos de império e atos de gestão, em que os atos de império são atos dentro do regime jurídico de direito público, com prerrogativas e privilégios, e os atos de gestão estariam inseridos no regime jurídico de direito privado. Então, aqui, o Estado ele responderia apenas pelos atos de gestão, porque ali eles estão em uma relação de igualdade com o particular e não reparariam danos causados por atos de império, porque haveria aqui a supremacia em relação ao particular, né? Bem, outra teoria civilista é a teoria da culpa civil ou da responsabilidade subjetiva, que depende da identificação do agente público e da demonstração da sua culpa. É exatamente o regime atual do nosso direito civil, né? Em que você vai aferir a responsabilidade subjetiva e aqui no caso do agente público. Esse regime, pessoal, existia no nosso Código Civil de 16, viu?
mas ele trazia uma dificuldade de responsabilização, né? Porque além de você identificar o agente público responsável, você ainda teria que comprovar a sua culpa ou dolo. Então, pessoal, as teorias civilistas, elas não são adotadas pelo nosso ordenamento jurídico, elas não são mais adotadas pelo nosso ordenamento jurídico, tá bom? Bem, e aí então surgiram as teorias publicistas, né? Começando pela teoria da culpa administrativa, culpa anônima ou culpa do serviço, né? Ela surgiu da teoria francesa da falta do serviço. Aqui, pessoal, dispensa-se a identificação do agente público. Então, já há uma evolução, né, da culpa civil aqui. Porque aqui não precisa identificar o agente público causador do dano. Basta comprovar que houve uma falha do serviço. E essa falha pode ser pela inexistência do serviço, pela má prestação do serviço ou pela prestação com atraso, né? E aqui existe a culpa do Estado ainda, né? Ela deve ser comprovada. Aqui é um caso de responsabilidade subjetiva. E ela é ainda adotada pelo nosso ordenamento jurídico nos casos de responsabilidade civil por omissão, que a gente vai ver mais detalhadamente em outra aula. Bem, depois surgiu a teoria da responsabilidade objetiva, que dispensa a vítima de comprovar a culpa, seja individual do agente público, seja anônima do Estado, né, pela falta do serviço. Então, a vítima ela não tem que comprovar a culpa do Estado, é suficiente a demonstração do dano decorrente da atuação estatal. Então, aqui são apenas 3 pressupostos para a comprovação para que haja responsabilidade estatal, né? A conduta comissiva ou omissiva do Estado, o dano e o nexo causal. Essa teoria ela se subdivide em teoria do risco administrativo e teoria do risco integral. Bem, a teoria do risco administrativo é a regra no nosso ordenamento jurídico. Ela vem prevista pelo artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição, que traz lá a responsabilidade objetiva do Estado. Ela tem como fundamentos o princípio da isonomia e da repartição dos encargos sociais. É aquela ideia de socialização tanto dos bônus quanto dos ônus, né? E aqui na teoria do risco administrativo, pessoal, admite-se excludente de responsabilidade, que são 3, né? O caso fortuito e a força maior, a culpa exclusiva da vítima e ato de terceiros. Bem, pessoal, como é a regra do nosso ordenamento jurídico, a gente ainda vai falar bastante sobre essa teoria, viu? Por fim, pessoal, a teoria do risco integral. Na teoria do risco integral, o Estado seria responsável sempre que presente o evento lesivo. Não se admite nenhuma excludente de responsabilidade. Então, por isso, em regra, ele não é adotado no nosso ordenamento jurídico, né? Porque o Estado não pode ser responsabilizado por absolutamente qualquer evento lesivo que aconteça, né? Mas existem exceções. As exceções são elas, pessoal: os danos ambientais, os danos nucleares e os danos decorrentes de atos terroristas ou atos de guerra a bordo de aeronaves brasileiras. Nessas 3 situações, existe a responsabilidade objetiva do Estado em que não se admite nenhuma excludente de responsabilidade. E aqui eu trouxe para vocês uma decisão do STJ, justamente reconhecendo, né, a aplicação da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva aos danos ambientais. Então, aqui diz o STJ que é irrelevante, portanto, o questionamento sobre a diferença entre as excludentes de responsabilidade civil suscitadas na defesa do caso. Pessoal, a gente continua falando sobre responsabilidade civil do Estado nas próximas aulas. Até já!